Podeis assentar e vamos ouvir o coral e logo passamos a palavra ao pastor Hernandes. Ele já esteve aqui 2 vezes e eu pensei que era o marido da bispa Sônia, mas é outro Hernandes. Vamos ouvir o coral? Aleluia. Deus como o Senhor, tua beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Sua presença é tudo para mim. Sua presença é tudo para mim. Da minha alma e coração, quando fraco estou, me estende a mão. Dos meus erros não se lembrará, meu futuro em tuas mãos está. Sua presença é tudo para mim. Sua presença é tudo para mim. Somente sua presença, somente sua presença, sua presença é tudo para mim. A ti cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Sua presença é tudo para mim, oh Cristo, oh Cristo. Sua presença é tudo para mim. Enquanto eu viver, esperarei o dia em que tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz.
Jesus é a fonte, nunca secará. Nada neste mundo satisfaz. Jesus é a fonte, nunca secará. Jesus é a fonte, nunca secará. Nunca secará. Sua presença é tudo para mim. Para mim, para mim, Sua presença é tudo para mim. Sua presença é tudo para mim. somente sua presença. Somente sua presença. Sua presença é tudo para mim. Oh, para mim, a ti cantamos. Oh Cristo, oh Cristo, sua presença é tudo para mim. Oh Cristo, oh Cristo, sua presença é tudo para mim. Oh Cristo, oh Cristo, sua presença é tudo para mim. Oh Cristo, oh Cristo, sua presença é tudo para mim. Oh Cristo, oh Cristo, sua presença é tudo para mim. Oh Cristo, oh Cristo, sua presença é tudo para mim. Sua presença é tudo para mim. Sua presença é tudo para mim. Também já convido a mocidade para se posicionar. Conselho. Hoje é uma data especial. Nós estamos comemorando hoje, nesse dia 31, mas no dia 26, a pastora completou 83 anos. Glória a Deus por isso. Ela é nossa fonte de inspiração para nós batalharmos, para nós lutarmos por esse evangelho que Deus entregou para nós. Amém, irmãos? Convido também o Cláudio Tirapelli, que vai representar os obreiros.
Boa noite, pastor Osaide. Boa noite, pastor Hernandes e pastor Ciro e toda a igreja. Eu quero, em nome de Jesus aqui, representar os companheiros de ministério, os obreiros, os quais eu gostaria que se colocassem de pé, por favor, juntamente com as suas esposas, que fazem parte desse ministério e que ajudam lá nas congregações, nos bairros. São 43 obreiros aqui em Limeira que ajudam a pastor Osaide, pastor Ciro. E nós estamos muito alegres nessa noite para fazer uma oração e comemorar 83 anos de vitórias, de batalhas. E quando eu fui convidado, pastor Osaide, para ter aqui um momento de oração, uma palavra, eu pedi que Deus colocasse um versículo aqui, ou pelo menos alguma coisa que alegrasse o coração da senhora. E Deus colocou no meu coração. Gostaria de rapidamente, sem querer tomar o tempo de ninguém, ler, juntamente com aqueles que querem, o capítulo de número 16, o versículo 7 do livro de 1 Samuel, na parte B, que diz assim: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu estava pensando assim, nós não temos capacidade, o que a gente vai fazer para a senhora de tanto benefício que a senhora tem feito? Aí Deus falou comigo assim, que Ele vai dar para a senhora aquilo que o seu coração está pedindo, aquela bênção que nós não podemos dar. Daqui a algum pouco, muitos aqui vão vir abraçá-la, vão entregar o seu presente, mas tem um presente que ninguém pode dar aqui, nem um ser humano, nem os obreiros com toda a capacidade têm, de oração, de clamor, porque tem verdadeiros homens de Deus aqui, eu sei, mas Deus pode, e Deus com certeza vai entregar para a nossa pastora, a pastora Osaide, nessa data, dessa semana que ela completou mais um ano, aquele presente, aquela palavra, aquela vitória que a senhora há tanto tempo espera, em nome de Jesus, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece o coração da senhora. Nós não temos capacidade de chegar até lá jamais, mas Deus conhece. Então eu quero fazer uma breve oração aqui com todos esses irmãos, e aproveitando a oportunidade também, gostaria de convidar para ficar de pé todos os homens do grupo missionário de homens, mas não só aqueles que vêm, todos os homens casados, por favor, fiquem de pé no seu lugar um momento. E eu quero também, em nome de Jesus, honrá-la com esses homens que fazem parte, esse ano que a senhora me concedeu a oportunidade de dirigir aí o grupo missionário de homens, e a gente está fazendo com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, e esses homens têm vindo e têm feito o melhor para alegrar o coração da senhora a cada dia. Então eu quero convidar para que você estenda as suas mãos em direção aqui da pastora Osaide, e nós vamos pedir que Deus venha dar então o desejo do coração dela, aquilo que ela precisa, aquilo que ela almeja, aquilo que ela deseja. Pai Celestial, em o nome de Jesus, meu Pai, nós não podemos mais do que o limite nosso, meu Pai, mas o Senhor conhece o que tem no coração dela, o que ela precisa nessa data que ela está comemorando agora, meu Pai. Então, em nome de Jesus, o Senhor que vê o coração, entrega na mão dela nesse tempo, meu Deus, aquilo que ela tanto anseia e precisa, um presente aí do céu, em o nome de Jesus, meu Deus. Eu já te agradeço, e eu gostaria, em nome de Jesus, que enquanto os irmãos, honrando a nossa pastora, a aplaudam, que o irmão Marcos, que é o vice-presidente dos homens, entregasse o presente em nome então do grupo missionário de homens para a senhora aqui. Amém. Agora nós todos, junto com o grupo de recepcionistas, junto com a mocidade e a banda, vamos cantar parabéns para a pastora Osaide. Todo mundo, a igreja de pé, para cantar os parabéns. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa
eterno sorrir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns, pastor Osaide. Deus abençoe. E que dê muitos anos de vida. Amém. Com a palavra o pastor Ciro. Graças a Deus. Agradeço a presença do pastor Hernandes, é uma bênção para nós. E eu fico muito feliz por essa igreja unida, maravilhosa, linda, abençoada por Deus. E que juntos, unidos, temos recebido muitas bênçãos de Deus. E hoje é motivo de alegria pelos 83 anos que Deus tem dado à minha mãe. Uma guerreira, uma mulher que não larga do arado. Ela não larga. Eu falo, mãe, a senhora tem que jubilar, mãe. Não, enquanto eu estiver vivo, eu vou servir ao Senhor Jesus. Nós não idolatramos ninguém. O único que nós adoramos é o Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Mas existem guerreiros que não a vida. Que Deus continue abençoando a minha mãe, dando saúde, dando graça. Para que nós possamos continuar marchando até a volta de Jesus. Se hoje eu estou aqui, é pela misericórdia, muito por ela e muito pelo meu Pai. Deus abençoe. Amém. Qual o prosseguimento agora? Queria passar a palavra para o pastor. Pode ser, mãe? Pastor querido, pastor Hernandes. Amigo nosso. Através do Dr. Marcos, nosso amigo também. Deus vai fazendo as coisas, irmãos. Hoje é aniversário. Uma data de domingo. E o Dr. Marcos entrou em contato. Aniversário da minha mãe, e Deus tem um presente não só para mim, para minha mãe, mas para aqui, porque a palavra de Deus é um bálsamo para a nossa vida, é um presente, e eu sei que Deus, como sempre dado, o pastor vai trazer uma palavra de unção para a sua vida, para a sua família, e nós vamos sair daqui reabastecidos pelo poder de Deus. Amém. Deus abençoe, seja bem-vindo, pastor. Podem assentar, meus irmãos, por favor. Eu dou graças a Deus por ver a cena que vi nesta noite. No livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, que diz o seguinte: aos que me honram, diz o Senhor, eu honrarei. E eu quero crer, pastora Osaide, que a homenagem que esta igreja faz à irmã, nesta data do seu aniversário, é uma forma eloquente de Deus honrar a irmã. Honrar através da igreja. E a minha oração é que Deus conceda à pastora Osaide saúde, vigor
e, sobretudo, a unção do Espírito, para continuar esta grande obra para o louvor da glória de Deus. Sinto-me honrado por partilhar com vocês nesta noite a palavra de Deus. Agradeço ao meu amigo, irmão, Dr. Marcos Aro, pelo carinho de ter sido essa ponte para estarmos aqui nesta noite. Agradeço ao pastor Ciro pelo carinho, pelo cuidado, pela amizade. E o texto que eu quero partilhar com você está no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versos 3 a 5. Eu sei que para o coração da pastora não é um assunto que possa ser mais importante do que esse: o derramamento do Espírito Santo, o avivamento espiritual. E esse texto fala deste assunto. Abra sua Bíblia, Isaías 44, versos 3 a 5. E por favor, não feche mais sua Bíblia, porque eu quero que você acompanhe comigo a exposição desse texto. Está escrito: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Era o ano de 1993, quando por todo o Brasil fazíamos grandes congressos sobre avivamento. Aquela década de 90 houve um profundo interesse da igreja evangélica brasileira sobre o assunto avivamento. E eu estava pregando na cidade de Salvador, na Bahia, e pregava sobre avivamento, quando depois do culto uma repórter se aproximou de mim para uma entrevista. Ele olhou dentro dos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor acredita no que prega? E eu olhei firmemente para ele e disse: é claro que eu acredito nisso. E ela, um tanto quanto cética, incrédula, me perguntou: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa trazer um avivamento e impactar uma igreja, uma cidade, uma nação? E eu respondi para ela: eu creio firmemente nisso. E ela então tornou a perguntar: mas o senhor pode me dar alguma evidência disso? E eu respondi: posso. E eu citei para aquela repórter 2 exemplos. Primeiramente, eu citei para ela o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Vocês se lembram que, por influência do racionalismo, do iluminismo, naquela época poucos pregadores acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. Pregadores apóstatas pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Em Londres, de cada 6 casas, uma era um prostíbulo. A violência, a embriaguez, a corrupção assolava aquela nação. Os filósofos diziam: dentro de alguns anos a igreja evangélica estará banida da Inglaterra. E profetizavam o fracasso irremediável da igreja. A igreja parecia um vale de ossos secos. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso total da igreja, Deus levantou um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para orar por avivamento. Dentre eles estava João Wesley, George Whitefield, e eles se reuniam para confessar os seus pecados, para clamar aos céus uma restauração da igreja, para pedir a Deus um derramamento do Espírito Santo. E foi numa reunião de oração
de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que os céus se fenderam e o Espírito Santo desceu com poder sobre aqueles jovens. Eles se levantaram no poder do Espírito Santo e começaram a pregar com grande autoridade e unção, e as igrejas se encheram de pessoas famintas de Deus. Nas praças, as pessoas se acotovelavam, disputando um espaço para ouvir a palavra de Deus, e este avivamento varreu toda a Inglaterra, e multidões foram salvas. Diz os historiadores que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu citei para aquela repórter um segundo exemplo, mais contemporâneo. Eu citei para ela o que aconteceu na Romênia. Muitos de vocês acompanharam como a Romênia viveu longos anos sob o governo truculento, carrasco do ditador Ceausescu e da sua mulher. Angústia, medo, desespero, pobreza, opressão. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não saibam nesta noite é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços, os crentes da cidade se uniram. À boca da noite, um jovem da igreja batista comprou velas e as distribuiu aos membros das igrejas ao redor da casa do pastor. A polícia chegou com as suas armas, metralhadoras e fuzis, e começou a atirar indiscriminada e impiedosamente nos crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo no seu leito de dor, alguém se aproxima e pergunta: você está arrependido, jovem? Ele respondeu: não, eu não estou arrependido, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, na noite de Natal, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, de joelhos, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre, e o evangelho pode prosperar naquela nação. Irmãos amados, eu creio firmemente na possibilidade de um poderoso avivamento nos nossos dias. E esse texto nos fala sobre isso. Há 4 verdades aí que eu quero destacar. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Com a sua Bíblia aberta comigo, vamos ver esse primeiro ponto. O avivamento é promessa de Deus. Olha o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esta promessa tem 2 características. Primeiro, ela é uma promessa segura. Derramarei. Quem está prometendo aqui não é um homem.
Quem está prometendo aqui não é uma igreja. Quem está prometendo aqui não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo aqui não é uma denominação religiosa. Quem está prometendo aqui é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que fala e cumpre a sua palavra. É o Deus que faz e ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. Irmãos amados, ninguém pode deter o braço do Todo-Poderoso. E ninguém pode impedir o avanço de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O sinédrio judaico tentou fazê-lo, prendendo os apóstolos, açoitando os apóstolos, intimidando os apóstolos, mas quanto mais a igreja era oprimida, mais a igreja crescia. Os imperadores romanos tentaram fazê-lo, crucificando os crentes, queimando-os em praça pública, jogando-os nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Um hino foi composto no Brasil, e nós conhecemos esse hino, e o estribilho desse hino retrata essa verdade: é obra santa, ninguém detém. Ninguém detém a igreja do Deus Todo-Poderoso. Deus prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Mas em segundo lugar, irmãos, essa promessa não é apenas segura, essa promessa é também abundante. Volte os olhos para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem aí que fala de derramamento, fala aí de torrentes, fala aí de algo grande, profuso, abundante, caudaloso. Às vezes, irmãos, nós imaginamos que tudo quanto Deus quer e pode fazer na nossa vida é aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós já experimentamos. Limitamos a obra de Deus ao nosso conhecimento e à nossa experiência. Mas quando eu olho para a Bíblia, sobretudo para as orações da Bíblia, maiormente para as orações do apóstolo Paulo, concluo que Paulo atingiu o pináculo da sua teologia quando estava de joelhos. E para mim a oração mais audaciosa da Bíblia está em Efésios capítulo 3, versículo 19. Quando Paulo ora para que nós sejamos tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. E a pergunta é: quem é Deus? Só para relembrar os atributos que só Deus tem, diríamos: Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Mas qual é o tamanho daquilo que Deus criou? Qual é o tamanho do universo? E os estudiosos afirmam categoricamente que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você conseguisse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus é maior do que o universo. Deus é transcendente. E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que Paulo está delirando, ele diz no verso seguinte, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos.
Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim, Deus tem mais para nós, Deus tem mais para a igreja. Deus prometeu derramar do seu Espírito. Essa é uma promessa abundante. Mas gostaria de ilustrar isso de forma mais simples. No século XIX havia uma família muito pobre nos Estados Unidos. Uma família com 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morreu, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos pequenos para criar e grávida do 8º filho. Vieram os credores e levaram o pouco que a viúva possuía. Quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. As pessoas diziam para ela: a senhora não tem condições de criar esses filhos. Ela nunca abriu mão deles. Com 39 anos de idade, ela já estava com os cabelos brancos, de tanto trabalhar na roça para alimentar os seus filhos. Quando um dia um 5º filho disse para ela: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano para a minha vida. E ele foi para Boston, em Massachusetts, Nova Inglaterra. Seu tio lhe deu um emprego numa sapataria. Um dia o seu professor de escola dominical, Sr. Edward Kimball, foi à sapataria e lá no trabalho levou aquele moço a Cristo. Um dia esse moço está numa igreja e o pregador estava dizendo assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Esse moço disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Eu já era um pregador conhecido na América, quando está pregando em Chicago, e 2 senhoras idosas abordaram-no na porta da igreja dizendo: nós estamos orando pelo senhor. Ele perguntou: mas por que vocês estão orando por mim? Elas responderam: para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Um dia ele caminhava em Nova York, pela Wall Street, quando de repente o Espírito veio com grande poder sobre ele. Ele saiu correndo no meio da rua, ele entrou na casa de um amigo, ele entrou no quarto, ele fechou a porta, ele caiu de joelhos, ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo, os céus desceram à terra, a glória de Deus inundou sua vida, e ele disse que ainda que lhe desse todo o ouro do mundo em troca daquela experiência, seria de todo desprezado. Quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma. Nunca mais a história da América foi a mesma. Este homem era de Dwight Lyman Moody, o maior avivalista de todos os tempos, o homem que a partir dali levou mais de 500.000 pessoas a Cristo. Deus é o mesmo. Deus pode fazer o mesmo. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Mas, irmãos, nesse texto há uma segunda verdade que eu quero partilhar. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Volte os olhos para o verso 3 de novo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há vários símbolos do Espírito Santo na Bíblia. O vento, o hálito, o azeite, o fogo, a pomba, a água. A grande pergunta é: por que o Espírito Santo aqui é simbolizado pela água? Penso para nos ensinar algumas verdades. Primeiro, não tem vida sem água. Nós podemos ter a melhor terra, a melhor semente, os melhores insumos, a melhor tecnologia. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Nós podemos ter templos bonitos, nós podemos ter tecnologia sofisticada, nós podemos ter pregadores cultos, nós podemos ter tecnologias modernas, nós podemos ter a sofisticação do mundo contemporâneo, nós podemos ter crentes influentes na sociedade. Se nós não tivermos o Espírito Santo, não tem vida na igreja.
todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia, toda a nossa metodologia não é capaz de gerar sequer um convertido. Eu tenho que concordar com o pregador Charles Haddon Spurgeon, quando ele diz que é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano, do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem a obra sobrenatural e soberana do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos convence de pecado, é o Espírito Santo de Deus que nos dá arrependimento para a vida, é o Espírito Santo de Deus que nos faz nascer de novo, é o Espírito Santo de Deus que nos cela, é o Espírito Santo de Deus que nos santifica, é o Espírito Santo de Deus que nos dá poder. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas mais do que isso, irmãos, a água é necessária também para purificar. E eu não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz tantas vezes. Meu Deus, por que ainda não experimentamos esse poderoso avivamento? Por que as chuvas estão sendo retidas? Será que o braço de Deus está encolhido? Será que os ouvidos de Deus estão fechados? Será que Deus mudou? Será que a igreja não precisa? Será que o mundo não está em agonia? Por que ele ainda não chegou? Por que tarda o pleno avivamento? E só temos uma resposta a esta pergunta. É que entre as torrentes de Deus, entre as chuvas de Deus e a terra seca, há um obstáculo no caminho. E esse obstáculo chama-se pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Antes de Elias subir para o cume do Carmelo, botar a cabeça entre os joelhos e clamar pelo derramamento das chuvas, diz a Bíblia que ele tirou Baal do caminho. Não adianta trocar Baal de lugar, não adianta dar novos nomes a Baal, não adianta vestir Baal com outras roupagens. Baal tem que ser eliminado, Baal tem que ser tirado, do contrário as chuvas não chegam. A palavra de Deus diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados irmãos, nós precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos convence de pecado. Sem a obra do Espírito Santo, nós vamos olhar para nós mesmos e dar nota máxima para nós mesmos. Sem a obra do Espírito Santo, nós vamos aplaudir a nós mesmos, enquanto deveríamos estar chorando com o rosto no chão, por causa dos nossos pecados. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, irmãos, a água é necessária para matar a sede. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Você pode morar na casa mais bonita dessa cidade. Você pode andar no carro mais caro dessa cidade. Você pode ter a conta bancária mais robusta dessa cidade. Você pode enfeitar o escritório do seu trabalho com diplomas os mais cobiçados, das mais importantes universidades desse país. Você pode ser a pessoa mais conhecida e aplaudida da sociedade limeira, mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, a sua vida continua vazia. Nada substitui esta fome, esta sede que há na sua alma, que só o Espírito Santo de Deus pode preencher. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas há uma terceira verdade que eu quero destacar aqui. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Volte os olhos outra vez para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu chamo a sua atenção para duas figuras aqui: sedento e terra seca.
Eu não sei se você já viu terra seca. Aqui em São Paulo a gente não vê tanto isso. Há mais de 10 anos eu prego na abertura da conferência Consciência Cristã em Campina Grande, na Paraíba, no mês de fevereiro. Algumas vezes meu coração dói ao ver a terra rachada, nua, e o gado morrendo de fome e de sede, a terra clamando por chuva. Eu não sei se você já passou sede num lugar ermo, onde não tem água, o desespero, a angústia, porque sede é diferente de fome. Quando você está com fome, o seu estômago dói, mas se você não se alimenta, a dor vai embora, e você jejua um dia, e você jejua 2 dias, e você jejua 3 dias, e você jejua uma semana, há gente que jejua 40 dias, mas não é assim com a sede é implacável, a sede esmaga você, a sede tortura você, a sede mói você, a sede estiola você, a sede mata você. Sabe quando nós vamos experimentar um poderoso avivamento? Sabe quando nós vamos experimentar um poderoso derramamento do Espírito? Quando nós tivermos sede de Deus. Sede de Deus. Eu não estou falando de sede das bênçãos de Deus. Eu estou falando de sede de Deus. Eu não estou falando de sede de coisas. Estou falando de sede de Deus. Quando a nossa alma estiver apegada a Deus, quando as glórias deste mundo forem nada para nós, porque nós queremos Deus. Conforme o coral já cantou hoje, nós queremos a presença de Deus. Quando o povo de Israel pecou lá no deserto, Deus disse para Moisés: Moisés, eu não irei mais convosco, eu mandarei um anjo, eu levarei vocês à terra prometida, mas eu não irei mais. E Moisés orou a Deus e disse: meu Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir deste lugar. A presença do anjo é maravilhosa, mas não é suficiente. A terra prometida é uma bênção, mas não é suficiente. A maior necessidade nossa, meu Deus, não é de um anjo. A maior necessidade nossa, meu Deus, não é da terra prometida. A maior necessidade nossa é da tua presença. É só a presença de Deus que satisfaz a nossa alma. É por isso, meus amados irmãos, que nunca houve nenhum avivamento registrado na Bíblia, e nunca houve um avivamento registrado na história da igreja, que não tenha sido precedido por oração. Oração. Por sede de Deus. Talvez você pense: será que é preciso uma multidão para Deus desencadear um avivamento? Nem sempre. Às vezes um avivamento poderoso começa no secreto de um quarto. Deus está olhando e procurando alguém cujo coração seja totalmente dele. E eu lhes contarei a história de um dos mais importantes avivamentos da história da igreja. Aconteceu em 1904, no país de Gales. O país de Gales, na época, muito parecido com o Brasil. Os estádios de futebol lotados. Aos domingos as pessoas pensavam em futebol. Iam para os estádios, os bares lotados, a violência nas ruas. E Deus mudou esse cenário, quando um jovem, eu fiquei tão feliz de ver os jovens aqui na frente, quando um jovem entrou no escritório pastoral do seu pastor, já de cabelos brancos, e viu o seu pastor com o rosto no chão em lágrimas, orando a Deus e chorando diante de Deus, dizendo: meu Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida. Aquele menino ficou impactado, e a partir dali ele começou a orar também: meu Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida. Esse moço estudava numa cidade vizinha, e quando chegou no domingo ele foi à igreja,
Enquanto o pastor pregava, o coração dele ardia. E havia um forte desejo para voltar para a sua cidade de Lagor, e começar na segunda-feira uma reunião de oração. Ele, novo na fé, inexperiente, ao término do culto procurou o pastor. Diz: pastor, enquanto o senhor pregava, me deu um desejo tão grande de voltar para a minha cidade amanhã, começar uma reunião de oração, mas eu não tenho discernimento das coisas direito, eu não sei se isso é voz de Deus ou voz do diabo. O pastor olhou para ele e disse: meu filho, se é para orar, pode voltar. O diabo não manda ninguém orar não, se é para orar, Deus está falando com você, pode voltar. Ele voltou. Reuniu os jovens. A reunião foi de 7 da noite às 10:30 da noite. Quando Deus está presente, a primeira coisa que você desliga-se é da preocupação com o relógio. Quando Deus está presente, você quer mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Na terça-feira a igreja estava em peso. Na quarta-feira uma multidão, para encurtar a conversa. No sábado, o comércio da cidade fechou, porque ninguém queria saber de outra coisa a não ser buscar a presença de Deus. Em 6 meses, irmãos, os estádios de futebol estavam vazios e as igrejas cheias. Os bares cerraram suas portas, os prostíbulos fecharam, os juízes presenteavam uns aos outros com luvas brancas, porque não tinha mais crime para julgar. Em 6 meses, mais de 100.000 pessoas convertidas em todo o país de Gales. Aquele avivamento chegou nas universidades americanas, aquele avivamento foi para Xangai na China, aquele avivamento chegou na Coreia, e Deus impactou uma nação e vários países do mundo, porque uma adolescente entrou no escritório do seu pastor e resolveu acertar a sua vida com Deus. Antes de Deus fazer grandes coisas na terra, Deus leva a igreja ao joelho, à oração. Primeiro tem sede de Deus, depois Deus derrama do Espírito Santo. Mas eu quero concluir, eu quero terminar com o último ponto. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado, irmãos, que o avivamento traz é um crescimento numérico explosivo. Olha o verso 4 comigo. E os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Quando Deus derrama do seu Espírito, irmãos, as pessoas saem correndo lá do estádio de futebol, lá no bar da esquina, lá da boate, lá do campo, lá do hospital, lá da fábrica, lá da empresa, lá do escritório, e sai correndo com pressa, com ânsia de acertar a vida com Deus, porque Deus é quem opera esta obra nos corações. Quando Deus derrama do seu Espírito, as igrejas ficam lotadas de pessoas famintas de Deus. Como eu espero esse dia, como eu aguardo esse tempo, como eu aguardo esse tempo. Deus pode fazer mais num dia de avivamento do que nós conseguiríamos fazer em anos, com o nosso trabalho na força do braço da carne. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quacisabanto, na África do Sul, onde houve um grande avivamento em 1966. Pastor Hélio Stigin pregava, armando a sua tenda, para a tribo dos Zulus, vários anos, com resultados magros, com resultados pequenos. Um dia, enquanto ele pregava, aproxima-se dele uma mulher muito aflita, e quando ele terminou de pregar, ela o abordou com a seguinte pergunta: o senhor está dizendo que o seu Deus tem todo o poder? Ele respondeu: é exatamente isso que eu preguei. E ela, sentindo um certo alívio, disse: então eu preciso do seu Deus, porque eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco, como um bicho. Vamos lá em casa para minha filha ser liberta. E o pastor Hélio Stigin disse que ele sentiu um calafrio na espinha, e pensou: meu Deus, e se eu não conseguir, o que eu vou fazer?
E ele chegou lá, a moça estava como uma fera selvagem, ensanguentada, amarrada com arame num tronco, um bicho. Ele não conseguiu expulsar os demônios daquela moça. Chamaram os missionários da região, não conseguiram expulsar os demônios daquela moça. Amarraram-na, levaram-na para um recanto bem remoto, ela quebrou tudo por lá, tiveram que devolvê-la num estado pior. E o pastor Hélio Stigin tomou uma decisão: eu vou embora, eu não tenho mais autoridade para pregar aqui, eu vou voltar para o meu país. Ele estava arrumando as malas para ir embora, quando o Espírito Santo segredou ao coração dele a seguinte verdade: você não tem que ir embora, você precisa de poder. E eles pararam tudo o que estavam fazendo e começaram a buscar Deus em oração, começaram a confessar os seus pecados, começaram a chorar diante de Deus pelas suas mazelas, começaram a estudar o livro de Atos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, dizendo: meu Deus, o Senhor fez, o Senhor pode fazer de novo. Nos últimos 3 meses, irmãos, eles se reuniam 3 vezes por dia, eles apenas conseguiam chorar, tamanha convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. Na última semana, enquanto choravam e confessavam os seus pecados e pediam um derramamento do Espírito Santo, levanta-se uma moça na reunião de oração e disse: meu Deus, o Senhor já fez tantas vezes, em tantos lugares, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Naquela semana, enquanto estavam reunidos pela manhã, os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu com grande poder sobre eles, e eles foram naquela casa, e aquela moça foi liberta imediatamente. Os feiticeiros iam correndo, chorando, dos campos, das lavouras, confessando os seus pecados, acertando a vida com Deus. Quando os missionários acordavam, tinha 20, 30, 40, 50, 100 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. E os convertidos foram brotando como erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Eu tive ali o privilégio de visitar numa fazenda, um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro indo ali para ver o que Deus estava fazendo. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam, e multidões eram salvas. Porque quando Deus derrama do seu Espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Mas o segundo resultado do avivamento, irmãos, é o testemunho verbal dos crentes. Olha o verso 5 comigo. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro tomará o nome de Jacó. O Instituto Moody fez uma pesquisa e constatou que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. 95%. Se esse fosse um fenômeno biológico, a raça humana estaria em risco de extinção. Mas em tempo de avivamento isso não acontece, não. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos, os missionários, os pastores, os líderes, todos se levantam para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Agora imagine se esse exército que está aqui nesta noite saísse pelas ruas de Limeira, pelas ruas das várias cidades de São Paulo, para os hospitais, para as universidades, para as escolas, para as lojas, para o comércio, para a indústria, para as fábricas, por todo lado, por todo canto, penetrando nos corredores, os mais sombrios ou os mais claros, dizendo: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Esta mensagem sairia com a velocidade do raio-x, pólvora, impactaria a cidade, o estado e o Brasil. Talvez você argumente: ah, mas eu não fiz teologia, ah, mas eu não fiz instituto bíblico, ah, mas eu não sou tão conhecedor da Bíblia, ah, mas eu não tenho eloquência, ah, mas eu sou tímido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês nesta noite: por mais
novato na fé que você seja, você sabe tudo quanto uma pessoa precisa saber para ser salva. Tudo! E se você não sabe nada, talvez você possa então dizer: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Abra sua boca, porque há poder na palavra de Deus. Abra sua boca, porque o Evangelho é a dinamite de Deus, é o poder de Deus para quebrar as pedras mais duras dos corações mais resistentes. Abra sua boca. Eu fui criado na roça. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Até os 12 anos de idade eu não sabia o que era luz elétrica. Não sabia o que era uma televisão. Não sabia o que era uma cidade. Mas com os 19 anos de idade eu cheguei em Campinas, como seminarista. E uma missionária americana fez amizade comigo e me disse: eu vou levar você na escola de cadetes de Campinas, para você conhecer. Muitos aqui conhecem, lugar bonito, pomposo. E eu com o coração queimando. Pregava até para poste no meio da rua. Primeira pessoa que eu vi na minha frente, claro, um cadete. Com a metralhadora na mão, com a sua farda engomada, com o seu nome bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas. E eu me aproximei dele, e fui logo perguntando: e aí, João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? E esse moço faltou pouco me bater. Ele era ateu, ele blasfemou muito, zombou da minha fé, disse: não acredito nessa tolice, não me incomode, cale-se. E eu confesso para vocês que por um momento eu perdi o rumo de casa. Fiquei ali mudo, calado, estático, diante daquele cadete. Mas antes de ir embora, Deus me deu um pouquinho de coragem. Eu disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora, eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe. Você acreditando nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir. Ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você. Esse Deus se importa com você. Esse Deus provou o amor dele por você ao enviar seu único filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, para dar a você a vida eterna. Terceira coisa que eu preciso lhe dizer é que você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o inferno e até logo. E o mais rápido que eu podia, eu saí. O homem estava com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia esperar é que a mesma missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela voltou. E disse: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu perguntei: mas o que está acontecendo? Ela me respondeu: o João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver. Aí eu pensei: meu Deus, será que eu fui rude com o homem? Será que eu fui indelicado com ele? Será que eu o ofendi? E eu fui pensando 1000 coisas. Quando eu chego naquela casa, o João Miguel Corpas estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou, correu na minha direção, me segurou pelos braços, quase que me suspendo do chão, e com lágrimas nos olhos, ele disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava ajoelhado, com lágrimas nos olhos, se rendendo aos pés do Salvador. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo em Campinas, de vê-lo sendo batizado. Quando eu volto das férias de julho daquele ano, ele me liga e diz: eu já levei 3 colegas aqui da escola de cadetes a Cristo. Quando eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Pregando num congresso da CEPAL, há pouco tempo, em Águas de Lindóia,
alguém se aproxima de mim e pergunta assim: você tem notícias do João Miguel Corpas? Eu disse: não, eu gostaria tanto de ter. Ele respondeu: eu sou amigo dele. Eu disse: e aí, como é que ele está? Ele me disse: o João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato. Me disse mais: o João Miguel Corpas é pastor evangélico. Ele é ministro do Evangelho, ele é pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte, pregando em São Paulo, lá estava o João Miguel Corpas e a sua esposa para me darem um abraço. Há pouco tempo eu estive em Santos, jantando com a família dele, na casa dele, e ele me contando as maravilhas que Deus fez na sua vida. E Deus me ensinou a verdade: abre a tua boca, eu a encherei, porque o poder não está no seu conhecimento, o poder não está na sua eloquência, o poder não está na sua metodologia, o poder está na palavra do Deus vivo. Mas finalmente, irmãos, finalmente, o avivamento traz um último resultado. Primeiro, crescimento numérico explosivo. Segundo, o testemunho verbal dos crentes. Mas em terceiro lugar, o avivamento traz um testemunho de vida. O outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Eu acho que vocês concordam comigo que a palavra avivamento está muito desgastada hoje, muito desgastada. Tem muita gente que pensa que avivamento é esquisitice. Tem muita gente que pensa que avivamento é embarcar nas últimas novidades do mercado da fé. Infelizmente, a igreja evangélica brasileira hoje é mais conhecida na mídia por causa dos seus escândalos do que por causa da sua piedade. Em muitos lugares, empresas não contratam evangélicos, porque em muitos lugares ser evangélico é sinônimo de ser enrolado, fazer corpo mole, não cumprir a palavra. Mas quando Deus derrama do seu Espírito, o vento do Espírito sopra a palha, e os grãos ficam bons, sadios. As pessoas não apenas falam, elas vivem. Não há um divórcio entre o que se prega e o que se vive. Não há um abismo entre a teologia e a ética. Não há uma separação entre o que se prega e o que se pratica. E nós ansiamos ardentemente, irmãos, ardentemente, um avivamento que traga um choque ético para a igreja brasileira, que faça uma faxina moral na igreja brasileira, que produza mudança de vida, mudança de caráter, mudança da casa, mudança do trabalho, mudança da igreja, mudança do país. Nós temos plena consciência que a igreja não produz avivamento, que a igreja não agenda avivamento, que avivamento é obra exclusiva do Espírito Santo, é obra soberana do Espírito Santo, e nem você nem eu temos a agenda do Espírito Santo, mas nós oramos para que Deus fenda os céus, nós oramos para que Deus restaure a igreja, nós oramos para que Deus sacuda a igreja, nós oramos para que Deus levante a igreja, nós oramos para que Deus santifique a igreja, nós oramos para que Deus use poderosamente a igreja. Nós não queremos nada, nada que não venha de Deus, nada. Mas nós queremos tudo que Deus tem para nós. Nós não queremos avançar 1 centímetro além do que Deus estabelece. Mas nós não queremos ficar também 1 centímetro aquém do que Deus nos ordenou. Este é o avivamento que queremos. Que Deus nos ajude a perseverarmos, até que do alto sejamos revestidos de poder. É isso que você anseia, é isso que você almeja.
Quem sabe Deus nos desperte. Quem sabe Deus nos aqueça o coração. Quem sabe haja uma fagulha do fogo de Deus na nossa alma. Se você quer isso, eu queria orar com você. Se você tiver liberdade, levante o seu lugar, vem aqui à frente. Vamos buscar a face de Deus. Vamos clamar por essa visitação dos céus, por este vento impetuoso do Espírito, por este fogo que aquece, que alastra, que purifica, que ilumina. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Quem sabe, irmãos, quem sabe, nesta noite nós possamos orar como aquela moça orou lá na África. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Para que os melhores dias do passado sejam medidas mínimas do que Deus vai fazer daqui para frente. Glória ao teu nome, ó Deus. Glória ao teu nome. Porque tu és o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. O Deus que fala e a tua voz é poderosa. Glória ao teu nome, porque tu és o Deus que faz, e ninguém pode impedir a tua mão de fazê-lo. Glória ao teu nome, porque tu prometeste, e tu és fiel para cumprir. Tu conheces a nossa alma, tu conheces o nosso coração, tu sabes como nós precisamos, meu Deus, de um poderoso avivamento. Sopra sobre nós o teu sopro, retira as cinzas, meu Deus, acenda as brasas e inflama dentro de nós um fogo santo em nome de Jesus. Na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia e reaviva a tua obra no decorrer dos anos. Visita a tua vinha, Senhor, visita a tua vinha, restaura a nossa sorte, reaviva a tua obra. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Traz sobre nós as torrentes do teu Espírito e sopra sobre nós um alento de vida. Dá-nos perseverança para que busquemos a tua face até que do alto sejamos revestidos de poder. É a nossa súplica, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Amém. Amém. Irmãos, nós não administramos o tempo. Não há uma fórmula de bolo, receita de bolo. Cada avivamento tem sua característica. Às vezes foram dias de oração. Às vezes foram meses de oração. Às vezes foram anos de oração. Mas a ordem de Deus é até que. Até que. Que Deus nos ajude. Que Deus não permita que os nossos olhos se fechem antes de vermos essas torrentes caindo sobre nós. Deus abençoe os meus amados. Deus abençoe. Muito obrigado. Podem assentar, queridos. Antes de terminarmos, eu quero convidar a menina, ou seja, o menino Felipe e Emanuela, os pais trazendo aqui na frente para os filhos serem apresentados.
Pode pegar. É aquele também? Santíssimo Senhor da glória, abençoa essas crianças, santifica-os, dá, Senhor, um futuro brilhante, que eles possam servir de alegria aos pais, e os pais também sirvam de alegria para eles. Glória a Jesus, dá a tua bênção. O mundo está transtornado, mas o Senhor ainda cuida de nós para chegar até o fim. Amém. Seu marido não vem? Já batizou? Se Deus quiser. Que beleza. Deus abençoe. Todos. Quem? Cadê ele? Pastor Ciro Filho, com a banda, vão tocando e nós levantemos nossas mãos aos céus. Aqueles que fizeram parte das 7 orações semanal, sejam abençoados, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. A banda vai tocar. Pastor Ciro quer falar alguma coisa? Sim, Ele venceu, sim, Jesus venceu, não seremos abalados, Jesus estás aqui. Levou nossos pecados, cobriu nossa aflição, Ele já venceu, sim, Ele venceu, ninguém vai nos deter, nós vamos vencer, Jesus estás aqui. Para me salvar, estás em mim, em livre sou, em nome de Jesus.
venceu. Sim, Ele venceu. Ninguém vai nos deter. Nós vamos vencer. Jesus, estás aqui. Viverei, não morrerei. Ressuscitou pra me salvar. Estás em mim, e livre sou em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Ressuscitou pra me salvar. Estás em mim, e livre sou em nome de Jesus. Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando, tu prevalecerás. Em nome de Jesus, estás destruído, nós vamos declarar, declarar. Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando, tu prevalecerás. Em nome de Jesus, estás destruído, nós vamos declarar, declarar. Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando, tu prevalecerás. Em nome de Jesus, estás destruído, nós vamos declarar, declarar. Viverei, não morrerei. Ressuscitou pra me salvar. Estás em mim, e livre sou em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Ressuscitou pra me salvar. Estás em mim, e livre sou. Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando, tu prevalecerás. Em nome de Jesus, estás destruído, nós vamos declarar, declarar. Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando, tu prevalecerás. Em nome de Jesus, estás destruído, nós vamos declarar, declarar. Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando, tu prevalecerás. Em nome de Jesus, estás destruído, nós vamos declarar, declarar. Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando, tu prevalecerás. Em nome de Jesus, estás destruído, nós vamos declarar, declarar. Deus está lutando, as trevas dissipando, teu reino avançando, tu prevalecerás. Em nome de Jesus, estás destruído, nós vamos declarar, declarar.